Bom dia, igreja. Esta música de Jota Quest fala a realidade de todos nós. O sonho de dias melhores. O desejo de ser melhores. Eu vi outro clipe dessa música em que eles disseram que eles escreveram essa música no ano 2000. Foi o ano dos 500 anos do Brasil. E assim eles deram voz à esperança de dias melhores para o país. Mas atrás do sonho é uma realidade que nós não podemos escapar. Nossas vidas podem ser melhores. Precisam ser melhores. E para isso acontecer, nós precisamos ser melhores. Parte da vida humana é a procura daquilo que falta dentro de nós. E sugere uma pergunta básica para todos nós. O que é que você está procurando? O que você acha faria sua vida melhor? Algumas pessoas sabem exatamente onde eles querem procurar a resposta dessa pergunta. Mas mesmo quando encontram o que procuram, ficam vazias e insatisfeitos. Ouvi a história de Michael Jordan, o grande estrela do NBA. Depois de ganhar o 5º campeonato com o Chicago Bulls, ele estava no vestuário, herói do jogo, herói do campeonato, 5º campeonatos. E alguém pergunta, e agora? E Michael Jordan respondeu, 6. O bom nunca é suficiente. 5 campeonatos não é suficiente, tem que ter mais. Nunca tem casas maiores suficiente, ou nunca tem conta bancária suficiente. Pessoas que sabem o que querem e procuram satisfazer seus desejos nas coisas erradas, nunca são satisfeitos. Ouvi outra história, outro time de Chicago. Depois, no final de um Super Bowl, os 2 grandes estrelas dos Chicago Bears estavam no campo, esperando o tempo terminar, e já sabiam que ganharam o jogo, campeões do Super Bowl. E o quarterback, Jim McMahon, olhou para a grande estrela do time, Walter Payton, e perguntou, é só isso? Por que tantas pessoas acabam vazias e insatisfeitas depois de encontrar aquilo que mais queriam? Porque queriam uma coisa errada, algo que não enche o vazio por dentro. Nem tudo que queremos é o que nós precisamos. Muitas outras pessoas sabem que querem algo mais, mas não têm noção do que poderia ser. Enquanto o primeiro grupo é capaz de fixar os olhos no prêmio procurado, pessoas nesse segundo grupo vão de uma coisa para outra, procurando aquele outro que sempre fica indefinido e fora do seu alcance. A coisa importante, então, não é procurar aquele algo que vai nos satisfazer. O ato de procurar não é o que é importante. O importante é procurar no lugar certo. Agora, eu sei que você sabe o que eu vou dizer ao respeito de onde procurar esse algo. Todos nós sabemos que a fonte desse algo que está perdido para nossas vidas é Jesus. Cremos que encontramos esse algo em Jesus. Mas hoje eu quero propor esta resposta de Jesus por uma perspectiva um pouco diferente, eu acho.
Vou explicar o porquê disso como uma pergunta. O que é o Evangelho? Pense. Como você responde? O que é o Evangelho? Nossas respostas a esta pergunta geralmente seguem uma linha assim. A lei foi dada a Israel, mas Israel não obedeceu à lei. Ficou impossível agradar a Deus através de boas obras. Então, o Evangelho, as boas novas de Deus, é que agora podemos ser salvos não pela lei, não pelas boas obras, mas pela graça por meio da fé na obra de Jesus na cruz de Calvário. Com certeza absoluta, isso faz parte das boas novas de Deus. Mas o que fazemos frequentemente é que nós cortamos essas boas novas das raízes bíblicas. Muitas vezes pensamos que a história de Israel é uma história de derrota, de falha. Uma história em que até os propósitos de Deus são derrotados. A história que nós pensamos que conhecemos vai algo assim. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, que seria o povo especial de Deus. Através desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus deu para Israel a lei, mas Israel não foi fiel ao seu chamado. Seguindo essa linha de pensamento, o projeto de Deus de reconciliar o mundo com ele através de Israel e a lei falhou. E então Jesus entrou na cena como um tipo de plano B. Mas Jesus não foi nada de plano B. Em Jesus, Deus não está começando uma nova história, um novo plano. Deus não está lá no céu dizendo, puxa, isso não funcionou, vou tentar outra coisa. Ao contrário, Jesus é o cumprimento do plano de Deus e a realização da história e das esperanças de Israel. É verdade, Israel não foi fiel a Deus. Mas no meio de toda a desobediência, de toda a rebelião, da punição e exílio, os profetas e salmistas deram voz a uma nova visão inspirada por Deus, que se tornou a esperança de Israel. Foi uma visão resplendente de um rei e um reino. Vamos ouvir as palavras de Isaías. Se você quer seguir ou quer anotar para olhar depois, eu estou lendo Isaías 2, 1 a 5, 9, 6 e 7, e capítulo 11, versículo 6 e versículo 9. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, a casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso é Isaías 2. Eu me lembro, em 1979, eu me lembro. Eu estava assistindo o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, primeiro-ministro Menachem Begin de Israel e presidente Anwar Sadat do Egito,
assinar o trato de paz entre Egito e Israel. Todos os 3 líderes prepararam suas falas antes e todos citaram esse trecho. Por quê? Porque esse trecho fala da esperança de toda a humanidade. Vamos continuar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que visão! Isaías escreveu essas palavras mais ou menos um século antes da derrota de Jerusalém e o exílio de Judá em Babilônia. Depois do exílio, os judeus guardaram o sonho de um rei e um reino de justiça, o sonho de paz e de bem-estar, da criação curada da doença do pecado durante 5 séculos. 5 séculos. Sonhando, esperando. E depois de um silêncio de 500 anos, de repente Jesus chegou como uma mensagem. Em Marcos e em Mateus, lemos a história de como Jesus iniciou seu ministério. Com essas palavras. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos notar alguma coisa. O tempo está cumprido. Deus não está começando alguma coisa nova. Ele está trazendo a realização aquele plano que ele teve desde o início. O tempo está cumprido. A história de Israel está chegando ao seu cumprimento em Jesus. O reino, esse reino tão esperado, está chegando na pessoa de Jesus. Ele é o rei. Isto não é o início de uma nova história, mas o ponto alto da história antiga que começou com Abraão. O Evangelho, de acordo com Mateus, com Marcos, Lucas e João, é que em Jesus, Deus inaugurou o seu reino. O reino que Isaías descreveu. Em Jesus, o reino chegou, o pecado está vencido, até a morte está vencida. Então, o que é o reino de Deus? É composto de tudo e todos que se submetem voluntariamente a Jesus como Rei. É o cumprimento da vontade de Deus em todas as coisas. É uma nova ordem, com valores diferentes da ordem do mundo, com novas perspectivas, com novos compromissos. A proclamação desse reino foi o centro da mensagem e ministério de Jesus. Sem entender o reino, você não pode entender os evangelhos.
E nós não podemos entender o que é o Evangelho. Para nós, significa que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não procuramos nossos próprios desejos, mas nós agora podemos viver para Ele, de acordo com a vontade dEle, de acordo com as suas prioridades, dando as nossas vidas para participar na missão de Deus, que é de curar toda a criação e realizar seu propósito. Que a vontade dEle seja feita na terra como no céu. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho inclui as boas novas, que cada um de nós pode ser salvo através da fé em Jesus. Não é por obras, é pela graça de Deus. O Evangelho é isso, mas há mais ainda. A era vindoura que não chegou ainda na sua plenitude. Jesus veio, nós não estamos no céu ainda, a era vindoura não chegou de forma completa, mas já está aqui, crescendo silenciosamente na comunidade daqueles que seguem Jesus como Rei. A igreja é o lugar onde pessoas seguem Jesus como Rei e procuram servir Ele e seus propósitos. O que é a resposta adequada para esta notícia? Jesus disse: o tempo está cumprido. Arrepende-se e crê no Evangelho. Arrependimento é fundamental para entrar no reino. O que é arrependimento? Significa que nós estamos andando em uma direção, seguindo nossos próprios propósitos, nosso próprio caminho, mas agora a gente vira e começamos a seguir o caminho de Deus, dedicando nossas vidas não para servir o nosso próprio interesse, mas para servir a tua vontade. É uma mudança de direção, é uma mudança de vida. Antes, nós caminhamos seguindo nossos próprios desejos. Agora, viramos e começamos a viver em obediência ao Rei, que já chegou. Esta obediência não é definida por uma religiosidade superficial. Muitas pessoas vão para a igreja para assistir culto e ir para casa e continuar seguindo seu próprio caminho. Mas as boas novas do reino acabam com isso. Não tem mais espaço para religiosidade superficial. Ao contrário, a vida no reino é um compromisso total com Jesus como nosso Rei. Ele está trazendo um reino de paz, de justiça, de misericórdia para os marginalizados. E Ele nos chama para participar. Isso não foi o tipo de rei Messias que os judeus esperavam. Durante 500 anos, depois do exílio, eles tiveram um país após outro conquistar eles. E eles estavam sonhando nos dias de Jesus, estavam sonhando de um Messias que poderia expulsar os romanos pela força militar e constituir um novo reinado, com Jerusalém como capital. Os judeus queriam um rei militar. E quando Jesus recusou de ser esse tipo de Messias, a multidão o rejeitou.
Mas hoje não é diferente. Multidões de pessoas hoje estão prontas para seguir Jesus, desde que elas possam definir o tipo de Salvador que querem em Jesus. E desde que elas mesmas possam definir o custo e os limites da sua fidelidade. Eu te sigo, Senhor, até aqui. Não mexe com essa parte da minha vida. Essa parte é minha. Nada disso, gente. Ser cidadão do reino, ter Jesus como rei, significa que ele reina em tudo. Jesus não negociou com os judeus do primeiro século e ele não negocia conosco. Aqui é o programa dele. Compromisso total como Deus, a missão de Deus, de curar os feridos do pecado, de tratar os necessitados com misericórdia, tratar todos com amor e justiça, procurando o bem-estar do nosso próximo e, acima de tudo, amando Deus com tudo que temos e tudo que somos. Você quer dar menos do que isso? O reino não é para você. É duro, mas é simples assim. Ser cidadão do reino custa caro. Muitas pessoas acham que não é isso que querem, mas é exatamente o que todos nós precisamos. Descobrimos que as boas novas não é um caminho de religiosidade superficial, não é apenas uma oferta de salvação além da morte, que não tem nada a ver com a maneira em que nós vivemos aqui e agora. É um caminho de obediência e submissão que nos leva à liberdade, paz, amor, alegria, que nos leva à vida abundante que Jesus prometeu àqueles que seguem a Ele como Rei. Vale a pena? Vamos ouvir as palavras de Jesus, que aqui no final da mensagem são o trecho, isso é o trecho bíblico para a mensagem de hoje. Em Mateus 13, 44 a 46, lemos isso. Também o reino de céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus disse que o reino vale tudo. Nós fomos criados para o reino. Mas nós temos que decidir se vamos caminhar nessa direção. Nós temos que decidir se vamos seguir Jesus como mestre e rei ou não. A escolha é sua. E uma coisa que nós precisamos entender: seguir a Jesus como rei é tão difícil que nós não podemos fazer isso sozinhos. Porque seguir a Jesus como rei significa que em pontos significativos nós temos que andar contra a corrente da cultura ao nosso redor. Porque os valores do reino não são os valores do mundo. Para fazer isso, nós precisamos uns dos outros. Para isso, Jesus criou igreja.
A igreja é a comunidade do reino. O lugar onde nós ajudamos uns aos outros a caminhar nessa direção. É o lugar onde o mundo pode olhar e ver um sinal do reino na sua plenitude. Gente, a igreja não é o reino. Mas nós somos a comunidade que mostra os valores do reino ao mundo. E nós devemos viver de tal forma que o mundo, pelo menos, tem uma ideia de como será no reino vindouro. Gente, Deus está nos chamando para seguir Ele. Juntos. Eu quero seguir a Jesus junto com vocês. Como uma comunidade. Porque eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Hoje, nessa época em que estamos pensando nos valores da nossa igreja, o que é básico para nós? Eu quero convidar vocês a renovar seu compromisso de seguir a Jesus, de viver de acordo com os valores do reino. Eu quero convidar vocês a fazer um compromisso renovado com sua igreja, para ajudar os seus irmãos e irmãs nessa igreja a ser discípulos fiéis, para ajudar a igreja a alcançar pessoas com as boas novas do reino, pessoas que ainda precisam encontrar sua salvação em Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês a deixar essa igreja ser o lugar onde você também pode ser corrigida, pode ser encorajado, pode ser amado. E que juntos seguimos o Rei. Mas eu tenho um outro convite. É o apelo que Jesus deu para a multidão. O tempo está cumprido. Chegou a hora. O reino de Deus está chegando. Está aqui, na minha pessoa. Arrepende-se. Crê no Evangelho e começa a me seguir. Pode ser que você nunca tomou essa decisão. Mas hoje você pode. Hoje, você pode tomar a decisão de abrir mão das coisas que você estava procurando, coisas que não satisfazem, e começar a seguir a Jesus como Rei. Nós estamos aqui para ser sua companhia nessa viagem. E se você quer tomar essa decisão, eu encorajo você a falar com alguém aqui hoje antes de sair. Porque isso é a decisão mais importante da sua vida. Gente, o reino chegou. Vamos seguir o Rei. Oremos. Senhor, eu peço que a mensagem da Tua palavra possa penetrar os nossos corações. Renove, Senhor, o nosso compromisso. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que é exatamente viver como cidadão do reino.
Ajuda-nos, cada um de nós, a ser o tipo de pessoa que possa encorajar e ajudar o nosso irmão na jornada. Ajuda-nos a receber com gratidão a ajuda dos nossos irmãos. Senhor, queremos viver para Ti. Queremos deixar a Tua presença resplandecer entre nós. Transforma-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, o nome do Rei Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E se você tomou uma decisão, fale com Marcos, fale com Rogério, fale com outra pessoa aqui na igreja, para explicar melhor o que você precisa fazer para continuar seguindo esse caminho. Amém? Boa semana!